Bom, então, novamente, feliz ano novo a todos, que esse ano seja um ano muito bom e repleto de fé, de felicidade, que a gente consiga concretizar os nossos sonhos. E eu tenho conversado e ouvindo muitas pessoas esse ano passado também, e fiéis, não fiéis, familiares, amigos, eu busco sempre conversar com as pessoas para buscar entender a mentalidade de cada um, o que está acontecendo no mundo. E sempre ouvindo a conversa das pessoas, o que elas estão pensando e sentindo, você acaba gerando um certo sentimento geral do que está acontecendo, lendo, ouvindo. E o que eu sinto hoje, principalmente o brasileiro, lógico, eu tenho falado só com o brasileiro, o que eu tenho sentido muito é uma tensão. Está todo mundo muito tenso em relação a esse ano. Tem muito medo, ansiedade e temor no ar. Independente de quem você converse, todo mundo, a grande maioria das pessoas está muito preocupada. Isso é nesse momento que a religião elas faz ainda mais necessário. A gente busca a Deus muitas vezes quando as coisas não estão indo bem. É como o mestre Ocal explica no livro Meus Amados Atravessem o Vale de Lágrimas. Quando tudo está indo certo na nossa vida, a gente nem se importa com Deus, porque está tudo indo bem. Agora, quando as coisas não estão indo bem, é que a gente busca a ajuda dele e é nesses momentos, principalmente, que ele está ao nosso lado. E falo da religião, da Happy Science, não como um anestésico, mas como um ensinamento que vai proporcionar para você clareza, para você colocar o seu pé no chão e conseguir ter um bom ano, ter um ano com lucidez. E o temor maior que eu percebo nas pessoas é em relação à nossa questão política e econômica do país. Todo mundo está preocupado, ansioso e afobado em relação a estas questões. E sempre nos momentos de dificuldade, um livro que ajuda muita gente é o livro A Mente Inabalável. E no livro A Mente Inabalável, o mestre nos ensina que quando a gente está com medo das situações, a gente acha que está vivendo num momento excepcional, na verdade, a gente está vivendo algo que sempre aconteceu. Historicamente, a gente não está vivendo nada fora do comum. Aí, a gente tem que voltar para a história, tem que voltar para os fatos do que já aconteceu no nosso país. Eu fiz uma breve pesquisa, e essa é a parte fácil da palestra de hoje, porque o livro de leis é As Leis do Inferno. Depois, no final, vou ler o prefácio, só para vocês terem uma ideia do conteúdo. Mas, historicamente, se a gente for pensar no Brasil, o que a gente já viveu, em 1981, a gente teve uma dívida externa muito grande, uma crise tremenda. Em 1990, teve o Plano Collor. Quem viveu essa situação lembra como foi. Só para a gente ter uma ideia, a inflação no Brasil nessa época chegou a 100% ao ano. É igual está a Argentina agora. Todo mundo, a grande maioria de nós viveu isso, não é que eu estou falando. Meus pais viveram isso, meus avós, todo mundo aqui passou por isso. O PIB chegou a cair 4,3%. Então, todo mundo aqui já viveu crise. Esse é o ponto. E em 2015, teve uma crise fiscal absurda, o governo acabou gastando muito e não teve eficácia o corte de gasto. Então, o PIB caiu de novo. 2015 e 2016, teve impeachment da presidente. Eu não estou falando aqui nada de política, eu estou falando do que já aconteceu. Fatos de que nós já vivemos para a gente entender que o Brasil, historicamente, ele é assim. 2015 e 2016, teve impeachment da presidente e a economia do Brasil, em 2 anos, o PIB, ele caiu 7%. 3,5% em um ano, 3,3% no outro. A gente viveu 2 anos seguidos de queda do PIB interno bruto. Isso é uma situação catastrófica. É assim, é o caos. Só que a gente viveu isso. E está todo mundo aqui. Passamos por essa situação e a gente está aqui. E, por último, mas não menos, 2020, crise do coronavírus. A gente viveu, então, estamos vivendo, na verdade, a cauda dessa situação. O final dela está vindo aqui temeroso. E o PIB caiu, no caso, 9,2% no ano. Isso a gente está falando de 30 anos de história do Brasil. E isso acontece. O que a gente está vivendo agora, se o futuro vai ser bom ou não, eu não sei.
eu não sou profeta, não me especializei em profecias. Mas se a gente analisar a história, as crises, elas já existiram muitas vezes. Os problemas nacionais já existiram muitas vezes. E eu duvido que eles não vão continuar existindo. Eles vão continuar existindo. Bom, frente a isso, o que eu vou fazer? Esse que é o ponto-chave. Qual vai ser a minha reação frente a tudo isso? Você não consegue controlar aquilo que está fora de você, mas você consegue controlar as reações que você tem frente a isso. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o Brasil não é para amadores. Então, quem é amador, infelizmente, não consegue residir na nossa nação. Aqui você tem que ser profissional mesmo para conseguir continuar vivendo nesse país. Isso não de forma pejorativa, muito pelo contrário. É justamente nesse tipo de ambiente que nós somos treinados. Já que a gente está vivendo essa situação, isso pode ser que eu esteja errado, tá? É algo que eu captei conversando com pessoas e dialogando. Pode ser que esteja tudo bem, eu estou ficando maluco. Pode ser. O maluco já sou, né? Mas não sei. Mas, no geral, é isso que a gente tem sentido no começo do ano. Em relação a isso, como que a gente pode se comportar? Ou o que é mais próximo da verdade? Eu não posso afirmar nada sobre o futuro. Esse é o primeiro passo. No livro As Leis de Aço, o mestre Okawa, ele nos ensinou que o futuro, ele muda o tempo todo. Como que você vai prever algo que muda o tempo todo? Não tem como. Então não tem como a gente ficar pensando, será que esse ano vai ser bom? Será que ano que vem vai ser bom? Será que depois de não sei quando vai ser bom? Se a gente pensar em probabilidades, vamos pensar em termos de probabilidade. Se você ficar esperando que a sociedade, que o mundo e as pessoas à sua volta mudem, se você ficar esperando que tudo aconteça do jeito que você quer, a probabilidade de você se decepcionar, isso pelos meus cálculos de padaria, a probabilidade de você se decepcionar é 99,999%. A chance de você se decepcionar é quase 100%. Se você ficar esperando, será que o meu vizinho vai fazer menos barulho? Será que a economia do Brasil vai melhorar? Será que o fulano vai parar de ser chato? Será que a cidade vai ser menos barulhenta? Será que o imposto vai diminuir? Será que isso? Será que aquilo? Será que as pessoas vão ser mais gentis no trânsito? Se você ficar esperando tudo isso, a chance de você falhar esse ano, pelas minhas contas, podem me corrigir depois, tá? Na hora do café. A chance de você falhar é quase 100%. Imagina só, você saber que uma coisa vai dar errado quase 100%, você vai fazer? Você já sabe de antemão que não vai dar certo, então você não faz aquilo. Agora, se você buscar se transformar e se mudar, você mesmo, a chance de você se decepcionar é menos de 50%. Essa que é a minha conta, porque você pode se decepcionar com você, é verdade. Mas a probabilidade de você se decepcionar com você é metade do que você se decepcionar com o que está fora de você. Isso é o que eu vou fazer esse ano. Então, o que eu posso falar é isso, com base na verdade, é o que eu vou fazer e sugiro, claro, em forma de dica, que vocês também, caso considerem interessante, busquem fazer. Eu não espero muito do ambiente externo, a verdade é essa. Eu aprendi, em base de muito sofrimento, ao longo de décadas, que esperar muito do ambiente externo não funciona. Eu fiz uma reflexão há um tempo e cheguei a essa conclusão, que por muito tempo na vida eu esperei que as coisas mudassem. E fiquei fazendo a mesma coisa, acordando no mesmo horário, conversando com as mesmas pessoas, comendo as mesmas coisas, lendo os mesmos livros, reclamando das mesmas coisas, sempre na expectativa de que alguma coisa fosse mudar. E durante 10 anos nunca funcionou. Sempre deu errado. Agora, quando você busca se transformar, você cria expectativas em relação a você, aí, nesse caso, pode ser que você tenha mais sucesso. O sentimento que eu acredito que seja apropriado nesses períodos é você estar alerta, você estar atento. Qual é a diferença entre você estar atento e preocupado? Tem uma diferença nisso. A diferença você pode imaginar quando você atravessa a rua. Quando você atravessa a rua, você não está preocupado, você está atento. Então você fica olhando se o sinal vai fechar,
se tem carro vindo, se não tem carro vindo. Você está atento com aquilo. Preocupado é, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Aí eu não sei o que eu vou fazer. E fica lá. Aí eu não acredito, vai vir carro. Ai, isso é preocupado. Isso no trânsito, você como pedestre, pode ficar desse jeito. Mas na nossa vida, a gente fica igual. Você fica preocupado. Aí o que vai acontecer amanhã? Ai meu Deus do céu, esse ano. E você fica assim, ó, e não sai do lugar, né? E fica lá. O que vai acontecer? Em vez de ficar preocupado, fica atento. É mais fácil. Fica atento. Atento com você, atento com o que você está pensando, atento com o que está acontecendo no mundo. E aquilo que você pode mudar, no caso, você muda. Um outro ponto de consideração também, que a gente deve, na questão da atenção, é muito cuidado com fake news. No livro As Leis de Messias, o mestre Okawa citou isso, que é o livro de leis do ano passado. Cuidado com informação errada, com informação negativa, com informação exagerada, rede social. Ele comentou isso no livro As Leis de Messias, que hoje, rede social, você recebe muito lixo. Muito. É simples, é uma conta simples. Se você enche a sua cabeça com lixo, o que você vai digerir? Lixo. E a gente sabe, lixo não é bom para digestão, senão não ia estar comendo lixo. A gente não come lixo, você come urubu, né? Hiena, mas aí é o sistema digestório deles. Cuidado com a informação que você recebe, esse é o primeiro ponto. Tem muita fake news por aí, então filtra, seleciona e toma muito cuidado com o que você lê e assiste. Em questão política, eu acho sim que o que eu acho é com base no que eu estudo, tá? Não é o que eu acho, é o que eu aprendo e busco criar opinião. A parte de ativismo político, manifestações, isso é importante. O mestre falou sobre isso no livro As Leis da Justiça, Leis de Messias também. Tem que ter essas movimentações, isso é importante. Porém, há outros assuntos importantes. Não é só isso que move a nossa vida. A gente sempre deve lembrar que a gente nasceu nesse mundo com o propósito de treinar a nossa alma, de aprofundar a nossa fé e buscar ser útil às pessoas ao nosso redor. O que adianta eu querer mudar o mundo inteiro se eu estou em conflito com as pessoas à minha volta? Se eu estou sempre agitado, se eu estou sempre com raiva, com inveja, com ganância, com arrogância? O que adianta eu querer mudar o mundo se eu estou trazendo transtorno para as pessoas que estão ao meu lado? É igual a Greta. A Greta Thunberg, ela, aquela garota ativista ambientalista, ela largou o ensino médio para falar sobre a ciência. Mas não faz sentido. Como é que você larga o ensino médio e fala da ciência? Não tem, no mínimo, né, você conclui o ensino médio para defender a ciência. A gente é a mesma coisa. A honestidade, uma série de valores. Ok, esses valores, o quanto que eu estou imbuindo na minha vida. O Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio, dizia que você não deve falar sobre a sua filosofia, você deve ser a sua filosofia. Se a gente prega a honestidade, então a gente tem que ser super honesto. Se a gente prega a transparência, a eficiência, a gente tem que ser primeiro isso para poder falar. Ao invés de querer mudar o mundo, é muito mais produtivo você querer se transformar e buscar ser alguém útil. E por último, pense nas pessoas nas quais você faz uma diferença para elas. Pensa nas pessoas que você faz diferença na vida delas. Essas pessoas são importantes para você. Por quê? Porque só você pode ajudar elas. Não tem ninguém que vai ajudar elas. E essas pessoas são importantes para a gente. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica iludido, querendo mudar o mundo, e a gente esquece que tem um monte de gente que precisa da gente. E pessoa que nem está longe, não, é pessoa que está do nosso lado. Então, essa acredito que seja uma postura importante para a gente ter uma mente mais estável esse ano, uma mente mais alerta esse ano, ao invés de ficar afobado, correndo para todo lado e não chegar em lugar nenhum. O que a gente está passando agora, como foi comentado no início, é algo que já aconteceu, vai acontecer, os seus filhos vão ver acontecer, os seus netos vão ver acontecer e sempre vai acontecer. Se você pegar um jornal, isso eu já vi uma vez, era um Estadão, era uma capa, era de 1890, era por aí.
Adivinha a manchete do jornal? A maior crise econômica do século. Há 100 anos já se falava sobre isso. Esse ano se fala sobre isso. Daqui 100 anos vai se falar sobre isso. Quando você nascer na sua outra encarnação, você vai ler de novo. É a crise econômica. O PIB caiu. Por quê? Porque cai, sobe, levanta, é assim. Mas a gente não deve deixar que isso determine a nossa vida. É claro que influencia, mas não deve determinar a nossa vida. Mesmo que sejamos anônimos, a gente deve buscar ser útil ao Senhor Alcântara. A gente deve colocar a fé em primeiro lugar, porque a fé é o que vai levar você para o outro mundo. Então a fé ela sempre vem em primeiro lugar. Mesmo que anônimos, a gente deve buscar ser útil ao Senhor Alcântara, se transformar, buscar lapidar a nossa alma. E o livro de leis desse ano é As Leis do Inferno. Ano passado foi as leis de Messias, antes dele foi as leis do segredo, e esse ano é as leis do inferno. Por que esse livro está sendo pregado agora? Vou ler o prefácio desse livro, ele vai chegar em português lá para março, mas no final desse mês a gente vai começar já o estudo de domingo. Mesmo não tendo livro, a gente vai começar. No prefácio o mestre diz o seguinte: um livro realmente terrível está completo e pronto para você. Terrível no sentido de que dá medo, não que o livro é ruim. Um livro aterrorizante, pode-se dizer assim. Eu nunca imaginei que o livro As Leis do Inferno fosse publicado no século XXI, nesse mundo. Esse mundo conveniente e afluente, às vezes, é dominado pelo medo de guerra nuclear ou pandemia do coronavírus. Quem pode escrever um livro assim nesta era moderna? Só uma pessoa aqui, num pequeno país oriental, o Japão. Esse é meu livro de número 3100. É ele, aquele que já viveu muitas eras com você e que foi mandado de outro mundo que é infinitamente distante. Ele já foi chamado de Alfa e de Elohim. As leis do inferno é outra forma das leis da salvação. Você leu esse livro ou não? É isso que será perguntado a você na entrada do outro mundo. Mestre Ryu Hokawa, novembro de 2022. Então esse é o prefácio do livro As Leis do Inferno. Eu duvido que esse ano ele vai ser fácil. A gente não deve esperar um ano fácil. A gente deve esperar, na verdade, o que a gente vai fazer dentro dessas situações. A verdade é que existem muitas almas a serem salvas, existe muito conhecimento a ser propagado e a gente tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Ao invés de a gente ficar preocupado com o que a gente não pode controlar, é melhor a gente ficar atento e ocupado com aquilo que a gente pode fazer. Essa que é uma mentalidade, eu acredito, mais construtiva para a gente viver esse ano. Eu lembro de uma frase do Winston Churchill que uma vez perguntaram, ele era primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra Mundial. Ele era a única esperança para combater o nazismo, não tinha mais ninguém, ele era a última esperança. E o jornalista perguntou para ele, você está preocupado? E o Churchill respondeu, eu estou ocupado demais para ficar preocupado. Isso é uma frase interessante. Ao invés de a gente ficar preocupado demais com o futuro, por que a gente não se ocupa, então, com aquilo que a gente pode fazer, com o tempo que a gente tem disponível e busca ser uma pessoa melhor? E quem sabe você sendo uma pessoa melhor, você não influencia as pessoas à sua volta. E, dessa forma, o mundo se torna melhor. E você pode pensar, Gabriel, isso é muito pouco. Você está achando que eu sou pequeno assim? Eu quero mais, eu quero mudar o planeta inteiro. Bom, fica então a frase de Madre Teresa de Calcutá. Eu sou apenas uma gota no oceano, mas se eu não existisse, o oceano seria menor. Isso é verdade. Seria menor. É uma gotinha? Uma gotinha. Mas se ela não existisse, ia ser menor. Pode ser que cada um de nós sejamos só um pontinho de luz no planeta. Mas se a sua luz não existisse, o mundo ia estar mais escuro. Aí você vê que você tem muito trabalho pela frente. Porque só para você ser um ponto de luz, já é um trabalho
árduo. Só precisa ser um pontinho assim. Ah, mas eu quero iluminar o mundo inteiro. Então, começa se tornando um ponto de luz. Aí você vai iluminar o mundo depois. A gente tem que pensar muito também nessa questão do micro, do que eu posso fazer, como que eu vou me transformar esse ano. Agora, falando sobre o livro As Leis do Futuro, a gente vai assistir agora ao trecho de palestra. Nesse livro, o Mestre Okawa, ele fala muito sobre a questão da força do pensamento. Então, a gente vai assistir agora, nessa palestra aqui, na verdade, o seu pensamento, ele muda a sua vida. Mas não é qualquer pensamento. É o pensamento baseado na fé. É aquele pensamento que você tem constantemente. É aquela pessoa que você quer se tornar. É aquele sonho que você quer concretizar. Essa palestra, ela não tem a imagem do Mestre Okawa, como ela é uma palestra muito rara, a figura dele não é mostrada, ela tem só as legendas e a voz do Mestre. Então agora a gente vai assistir a esse trecho de palestra e depois a gente vai assistir a um trecho no qual foi a festividade El Cantare do ano passado, construindo o caminho da salvação, que o Mestre fala sobre a situação do mundo atual, a questão da necessidade urgente da salvação de almas, que um movimento de salvação de almas aconteça. Porque no lado espiritual, o mundo está em uma situação preocupante. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Então, a gente vai assistir primeiro a um trecho de palestra, no qual o Mestre Okawa fala sobre a força do pensamento. Quem quiser entender mais a fundo, é o capítulo 1 do livro As Leis do Futuro, e depois ao trecho da palestra da Festividade El Cantare 2022. Bom, esse foi o trecho de palestra do Mestre Okawa, a questão de você vencer através da fé. Claro que o ambiente ao nosso redor não é perfeito, mas a gente deve sempre buscar ter foco no que realmente é importante para a gente. E a fé, ela deve ser o centro da nossa vida. A gente encerra a primeira parte de hoje. Hoje nós temos a cerimônia dos Kigans, gostaria de falar um pouco sobre o significado dos Kigans. O que é um Kigan? O Kigan, ele é um ritual secreto no qual você recebe a grandiosa luz do Senhor El Cantare, é uma sagrada oportunidade de aprimoramento, tanto que você não pode receber um Kigan em casa, por exemplo. O Kigan, ele é conduzido apenas no templo local, que é um local espiritualmente preparado para que a cerimônia seja conduzida. O Mestre Okawa tem uma frase que eu nunca mais esqueço, que é: a fé é ação. A fé, ela deve ser colocada em prática. Fé não é algo que você fala, fé não é algo só que você pensa. Fé, ela é ação. E um Kigan, ele é uma atitude da fé. Hoje, na palestra O Caminho da Vitória, o Mestre Okawa falou sobre o poder da fé. E eu lembro, no início que eu entrei na Rap Science, eu sempre pensava, como que eu faço para praticar isso? Isso é tão maravilhoso, isso é tão incrível, como que eu faço para exercitar a fé? Uma maneira é você amar as outras pessoas. Isso o Mestre ensinou no livro As Leis de Messias. Primeiro você ama a Deus, depois você ama as outras pessoas. E além disso, o Kigan é uma atitude de fé. Quando você recebe um Kigan, você está fortalecendo a sua fé, você está aprimorando a sua fé através dessa prática. E o Kigan, ele tem 3 virtudes principais. Primeiro, você recebe orientação de grandes espíritos guias, os quais você não receberia normalmente. Você tem um problema familiar, por exemplo. Você quer resolver esse problema. Você não sabe o que fazer. Você pode requisitar um Kigan para segurança na família, que os espíritos guias vão buscar orientar você. Mas não adianta só pedir o Kigan e não fazer mais nada. Essa orientação ela vai vir em forma de inspirações, em forma de pensamento, em forma de sinais. Você tem que sentir isso e agir de acordo com essas orientações. Mas você recebe orientação de espíritos guias. O segundo ponto é que o seu pedido será ouvido e uma resposta com certeza será concedida. Quando você recebe um Kigan, com certeza você recebe uma resposta. E o terceiro é que, conforme você acumula os Kigans, a sua conexão com o mundo celestial e a sua fé
se aprofundam. Por que a conexão com o mundo celestial ela é importante? Um exemplo prático. Imagina a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A, ela viveu sob a orientação, entre aspas, de um mau espírito durante 10 anos. A pessoa B, ela foi orientada pelo anjo da guarda dela, o espírito guardião, e por espíritos guias. Você acha que a vida da pessoa A e da pessoa B vai ser igual depois de 10 anos? Ela vai ser totalmente diferente, porque a pessoa A, ela vai frequentar certos lugares, ela vai conviver com certas pessoas, ela vai ter determinadas atitudes, determinado trabalho, tudo vai ser diferente. Já a pessoa B vai acabar tendo outras ações. Então essa é a importância de você ter a conexão com o mundo espiritual. Mas a conexão com o mundo espiritual é algo que deve ser feito e não pensado. É aí que entra a questão das ações da nossa fé. E o Kigan tem algumas posturas. Sempre quando você, por exemplo, vai na academia, tem posturas. Você vai para a escola, tem postura na escola. E o Kigan tem posturas também para você receber ele. A primeira é a gratidão. Você tem que agradecer por essa oportunidade. Sempre que eu recebo os Kigans, a primeira frase que eu escrevo é: ó Senhor Alcantara, muito obrigado pela oportunidade de receber esse Kigan. O segundo é você se esforçar. Você tem que ter a sua força interna. Os milagres acontecem quando o seu esforço se une com a ajuda dos espíritos guias. É a união do esforço com a fé. Um Kigan da cura, por exemplo, a pessoa quer ser curada. Ela tem que receber o Kigan e ela tem que se esforçar para que o processo de cura acabe acontecendo. Então, a união da força interna com a externa é que proporciona os milagres. É o esforço conciliado com a fé que proporcionam os milagres. E, por último, é você ter a entrega total. A resposta vai ser concedida, então confia. Confia na resposta, entrega aquilo na mão do Senhor Alcantara. Inclusive, William James, grande psicólogo do século XIX, descobriu que um dos maiores fatores, junto com o Dr. Alexis Carrel, ambos, William James e o Alex Carrel, falaram sobre o poder da oração. O fato de você entregar algo na mão de Deus é um dos maiores fatores de tranquilidade para o ser humano. Você não aguenta mais. Você fala, entrego na mão de... Quantas mil vezes já não fiz isso e pretendo fazer daqui para frente? O alívio que isso te traz. Você não aguenta, você não sabe o que fazer, você não sabe mais como resolver. Entrega. Entrega total. Deixa na mão de Alcantara. A família está pegando fogo, tudo dando errado. Que gampa segurança na família. Senhor, por favor, me ajuda. Essa é a postura de entrega total. Você acredita. Você entrega e deixa o mundo celestial fazer o trabalho dele. Não é a postura de uma compra. Ah, eu pedi o que ganha, e aí? Cadê o resultado, hein? Vocês falaram, não tem? Essa não é a postura adequada. A postura adequada é da entrega total. Quando você se entrega totalmente, é que as coisas acontecem. Então, é a gratidão, o esforço e a entrega total. Essa aqui é a postura do Kigan. E, diferentemente das orações, no Kigan há uma doação associada a cada Kigan. Essa doação ela é atribuída pelo mestre Okal e o significado da doação, da oferenda na Rap Science, em primeiro lugar, ela é uma prática de desapego material. Na sua vida você tem duas perspectivas, a material e a espiritual. Quando você compra itens, carro, casa, roupa, comida, tudo que você precisa, você exercita a sua perspectiva material. E ela é necessária, a gente não consegue viver sem isso. Porém, quando você exercita a sua perspectiva material, você esquece a espiritual. Quando você doa, e a doação ela é uma ação, você não está falando, você faz. Quando você faz aquilo, você começa a entender que você não é só um ser material, que você é um ser espiritual, que você é uma alma. Por quê? Você está desapegando de algo material em prol do espiritual. Buda Shakyamuni dizia que a verdade ela não é aprendida só em livros. A verdade ela é aprendida em ações. Quando você age, você aprende. Então esse é o primeiro significado da importância da prática das doações. É você se desapegar de algo material em prol do espiritual.
Segundo a seriedade, o compromisso. Se coloca no lugar de um espírito guia. Ele é um espírito guia, ele é rigoroso, ele é um guia. Uma pessoa, ela pede um Kigan, mas ela fala, não, eu acho que isso aí não tem nada a ver, eu vou só pedir e pronto. Ou o outro fulano falou, olha, eu vou me esforçar para conseguir fazer essa doação, vou me desapegar disso para conseguir. A seriedade é diferente. Então, o espírito guia vai buscar orientar aquela pessoa que está tendo mais seriedade, mais compromisso naquele pedido. E, por último, é que a gente vive no mundo material. Então, as doações de todas as pessoas que realizam é que mantém o nosso trabalho. Mantém o templo, mantém a atividade missionária. Isso, falando na perspectiva material, você está sustentando o movimento de salvação. Isso se torna um ciclo positivo. Você se desapega materialmente, você eleva a sua espiritualidade, você contribui para o movimento de salvação e isso gera um ciclo positivo. Esse que é o significado atribuído às doações. Na Happy Science você não compra nada. Você não compra livro, você não compra nada. Você doa, você oferece. E isso vai se transformar em salvação. Então esse que é o significado das doações que são atribuídas aos Kigans e tudo mais o que existe na Happy Science.